Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Antes eu pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Data FIFA, amanhã tem Itália e Bélgica, estou pagando 2 para a vitória da Itália, 3,50 para o empate, 4,30 para a vitória da Bélgica. Acredito em jogo para gols aí, tá bom? Link no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Então a galera fica me perguntando, cadê o bilhete, cadê a dica? Eu estou numa correria, não estou fazendo os estudos, mas vou voltar. Deixa passar essa data FIFA para a gente voltar a trazer aqui os bilhetes, para a gente fazer uma alavancagem aqui, para tentar pegar uns greens como a gente faz aqui em sequência, tá bom? Bom, vamos falar de Vasco. Já falei aí do Conselho Deliberativo, né? Da gestão Salgado, a pior desgraça que aconteceu em um clube de futebol. Eu sempre falei que o Salgado é o pior gestor de um clube, da história de um clube de futebol. Tudo que fizeram de sacanagem, de pilantragem com o Vasco, o que está rolando no Conselho, sobre a ICAP, falei sobre a polêmica aí na CPI do futebol. Agora vamos falar um pouquinho, atualizar informações sobre o Vasco da Gama, campo e bola. Vamos trocar uma ideia sobre campo e bola, e eu vou começar falando de jogadores que estão com a possibilidade de voltar até novembro e reforçar o time do Vasco para uma sequência de 7 jogos, e eu vou trazer quais são esses jogos aqui. Uma informação que saiu no Atenção Vascaíno sobre o Adson, cara. O Adson, atacante que teve uma fratura na tíbia. O último jogo do Adson foi aquele 2-2 contra o Criciúma. Ele já estava jogando no sacrifício, já vinha sentindo muitas dores. Teve que parar no dia 4/9 para fazer uma cirurgia. Tá aí a imagem dele após a cirurgia. Havia uma previsão de 3 meses para ele voltar, ou seja, ia voltar só em dezembro, e olha lá. Agora parece que o processo foi bem adiantado e ele pode estar em campo a partir do mês que vem. Em novembro a gente já pode contar com a volta do Adson. Não é uma cirurgia tão complexa como foi de ligamento com a do Jair e a do Paulinho, então dá para o Adson voltar bacana para esses jogos de reta final que eu vou falar daqui a pouco, né? Porque aí você tem o Adson, você tem o Jair, que já provavelmente já vai estar no jogo contra o São Paulo, já deve entrar no segundo tempo. E agora eu vou falar sobre o Paulinho Paula, né? O meia que também sentiu uma lesão muito séria, que fez cirurgia, que é a lesão de cruzamento no joelho. Ele está próximo de voltar aos treinos, ainda com o grupo, né? Ainda não voltou, porque segundo o departamento médico, ele está com desequilíbrio muscular. Então ele está fazendo esse trabalho voltado para a questão física, para esse desequilíbrio, para sanar esse problema de desequilíbrio muscular, para ser liberado, para treinar junto com o elenco e logo após estar disponível para jogo. Isso deve acontecer ainda esse mês. Se você pensar em um mês para o Jair depois pegar ritmo de jogo e o Paulinho, a gente pode ter então o Paulinho, Jair e o Adson, que eu falei que é uma lesão mais simples, em novembro. Em novembro a gente teria esses 3 jogadores. E qual que é a importância de você ter num elenco esses 3 jogadores? Principalmente o elenco do Vasco, que é muito limitado. É muito, mas é muito importante. Pra você ter uma ideia, no dia 6/11 a gente pega o Botafogo. No dia 13/11 a gente pega o Fortaleza. Botafogo no Rio, Fortaleza fora. No dia 20/11, em São Januário, a gente encara o Internacional. No dia 24/11 a gente pega o Corinthians em São Paulo. No dia 1 de dezembro a gente pega o Dragão em São Januário. No dia, aí não anotei os dias aqui, mas em dezembro também, o Galo fora de casa, e o Galo em casa e o Cuiabá fora de casa. O Galo deve ser despedida do Vasco ou do Vascaíno em São Januário. Depois o Vasco, o estádio vai começar a passar por uma reforma de ampliação. A gente vai ter aí São Januário para 60 mil pessoas. Já pensou, cara? A grana que o Vasco vai poder faturar com os jogos, mandando jogos em São Januário, não precisando jogar em estádio público, ficar mendigando para pagar aluguel para time que acha que é dono de estádio público. Vai ser maravilhoso. Então, a gente pode contar com esses reforços importantíssimos.
O Paulinho, pô, nesse meio de campo do Vasco, já pensou, cara, com o Coutinho, com o Dominguez, o Payet, com o Verratti, a gente pode ter ali um time muito mais qualificado para essa reta final. Então, não só o Paulinho como o Adson, porque o Vasco mudou muito depois que o Rafael Paiva assumiu e colocou o Adson para jogar. Então, volta agora o João Vitor para a zaga. Podendo voltar esses três aí, a gente pode ter uma outra perspectiva para um final de ano melhor. Inclusive, se a gente passar na Copa do Brasil, não só farão esses 7 jogos no Campeonato Brasileiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos do Campeonato Brasileiro, como pode fazer também os 2 jogos da final da Copa do Brasil. Seria um reforço de peso para essa decisão de Copa do Brasil. Então tá aí as prováveis. E ainda tem outro jogador que voltou a treinar hoje no CT, o lateral Paulinho, né, que teve uma grave lesão na temporada passada. Ele esteve treinando hoje com o elenco no CT, o jogador de 19 anos, vinha até se destacando ali junto com o Leandrinho, e aí tá de volta então o Paulinho. O Vasco tá bem servido de laterais, PH, o Puma que voltou a jogar bem, o Paulinho voltando agora, do outro lado você tem o Piton, que eu questiono aqui só a questão defensiva, né? E a jogada dele tá meio manjada, vai ter que buscar outras alternativas, mas é um jogador importante, o Vitor Luiz e o Leandrinho. Então, de lateral a gente tá bem servido. Eu vi o Rafael Paiva dizendo que ele estava bem servido de zagueiro, não concorda, mas de laterais a gente está bem servido. Então tá aí, mais uma volta, o Paulinho que já está treinando, o lateral de 19 anos, o Paulo de Paula que está com esse desequilíbrio muscular que vai tá próximo de voltar, o Jair que já joga contra o São Paulo no próximo jogo, e o Adson que teve uma lesão mais simples, que volta provavelmente em novembro. Notícias boas aí pra gente, para essa reta final de temporada. Agora, já que eu falei de Copa do Brasil, vou trazer uma notícia importante para a gente finalizar esse bate-papo aqui muito rápido, é sobre a semifinal entre Atlético Mineiro, ou Vasco e Atlético Mineiro, em São Januário. Na sexta-feira eu falei que vai rolar o julgamento no Tribunal de Justiça Desportivo, uma definição se esse jogo vai acontecer na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, enfim, teremos uma definição da data. Eu creio que vai ser no final de semana mesmo, apesar de ter ali, né, artigos, né, no regulamento da CBF que garantem que o Vasco vai jogar na quinta-feira, mas vamos ver, futebol brasileiro a gente espera tudo que é tipo de sacanagem, viu aí ontem a CPI expondo o juiz, expondo o jogador, expondo federação, e para mim novidade zero, né? Então, vai ser definido e o Vasco já prepara uma linda festa para São Januário. Olha, em outros tempos, a gente passando por tudo que a gente está passando com relação a essa fraude que foi a venda do Vasco, né, com toda essa bagunça que fizeram, dívida, eu falaria que a gente não teria motivo para comemorar, mas a gente está falando de uma semifinal de Copa do Brasil. É um jogo que pode fazer o Vasco voltar a uma decisão de um campeonato nacional que leva o Vasco diretamente para a Libertadores, fora a grana, 30 milhões, 32 milhões para estar na final, mais 70 milhões se for campeão, que ajuda pra caramba o Vasco nesse momento que ele está passando depois de ter passado por esse calote, por essa fraude, por essa venda. Então, é sim, a gente precisa de unir a torcida, de fazer uma festa maravilhosa para receber os jogadores, pressionar o time do Atlético Mineiro para que eles errem e para que a gente consiga essa classificação. O Verratti, atacante do Vasco, fez um pix para ajudar a torcida na preparação dessa festa e hoje confirmou também que o Vasco investiu uma grana também para que a torcida pudesse fazer essa festa com cascata, rua de fogo, com mosaico, né, fogos de artifício. Então a gente vai ter uma festa digna de semifinal de Copa do Brasil com o Vascão em São Januário, para a gente ir se despedindo também da nossa casa, porque vai vir uma casa nova, tá bom? Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.